Olá, sou Guilherme Rezende, jornalista, doutor em comunicação e professor universitário aposentado pela Universidade Federal de São João del Rei. A convite da Academia Mineira de Letras, estou aqui para celebrar os 100 anos de nascimento do jornalista e escritor Otto Lara Rezende. Autor e personagem inesquecível da cultura brasileira, Otto foi, segundo Silviano Santiago, o homem de letras mais completo de sua geração, destacando-se pela capacidade de aliar a limpidez de estilo a um bom humor sob a forma de fina ironia machadiana. Na opinião de outro crítico literário, Antônio Cândido, Otto tinha um profundo senso da vida, uma cultura sólida que ele até tentava esconder, uma inteligência luminosa e o dom da prosa portuguesa. Mas de todas as profissões que exerceu, professor, adido cultural, advogado, jornalista, escritor e até banqueiro por um tempo, Otto se consagrou, antes de tudo, como um incansável fazedor de amigos, conforme Afonso Arinos. Ao cumprir a missão que melhor representou ser um elo, uma ponte entre as pessoas, transformou-se na figura de um sedutor personagem da mineridade. A vocação para o entendimento humano não se confundia, porém, com neutralidade, falta de opinião. Como tão bem assinalou o historiador Francisco Iglesias, tudo que Otto colocou no papel era opinativo. Jamais foi o jornalista cinzento, sem participação na matéria versada. Ao espírito brincalhão, criativo, que lhe dava um irresistível poder de sedução, se contrapunha um comportamento avesso a qualquer glória. Otto preferia o anonimato e o silêncio para evitar o constrangimento de uma homenagem. Vamos agora a uma cronologia da história de Otto. Otto Oliveira Lara Rezende nasceu na Rua do Matola, número 9, em São João del Rei, às 4 horas da madrugada, no dia 1º de maio de 1922. Era o quarto dos 20 filhos de Antônio Lara Rezende e Maria Julieta Oliveira, 6 dos quais faleceram com menos de 2 anos de idade. Sua terra natal vai marcá-lo para sempre. Otto dizia que eu nasci no fundo da Idade Média. São João del Rei, no dia 1º de maio de 1922, era uma comunidade da Alta Idade Média. O peso daquele decor barroco, agravado pela massa física das igrejas que aprisionam a cidade numa proteção apavorante, imprime na alma da gente uma marca indelével. Otto começou seus estudos em 1930, no Instituto Padre Machado, em São João del Rei, colégio fundado e dirigido por seu pai, Antônio Lara Rezende. De seu pai, professor de enorme erudição adquirida no tradicional seminário do Caraça, herdou o gosto pelas letras. Já na adolescência, falando com fluência o francês, havia lido os principais clássicos da literatura universal e brasileira. Formou-se em 1938 no curso de Humanidade, e naquele mesmo ano, com a mudança da família para Belo Horizonte, para onde o pai transferiu o Instituto Padre Machado, aquele moço introvertido e religioso praticante começa sua carreira jornalística no jornal O Diário, da Arquidiocese. O sonho de ser escritor leva Otto a cursar Direito na Universidade de Minas Gerais. A mudança para a capital mineira faz com que Otto caminhe 500 anos na história, saindo da Idade Média direto para o modernismo. Otto publicou seu primeiro artigo assinado, ainda com 17 anos, em dezembro de 1940, em defesa de seu ídolo literário da infância, Alceu Amoroso Lima, que sofria ataques muito pesados do Anuário Brasileiro de Literatura das edições Pongete. Durante o período em que esteve em Belo Horizonte, trabalhou também na Folha de Minas e no jornal Liberdade, um jornal clandestino de oposição durante a ditadura do Estado Novo. Após concluir seu curso de Direito, assume a diretoria de um suplemento literário do jornal O Diário de Minas. É nessa época que se consolida a amizade com outros 3 ilustres mineiros,
Hélio Pellegrino, Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos. Os laços viscerais que uniam os adolescentes definitivos se perpetuam na intitulação que se atribuíram, Quatro Cavaleiros de um Íntimo Apocalipse, eternizados na obra de Fernando Sabino, Um Encontro Marcado, e no cenário de um encontro de status em frente ao prédio da Biblioteca Pública Estadual, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. O quarteto integrava o grupo de literatos mineiros de 1945. Eles cultivavam uma boa relação com a geração anterior, com os mais velhos, a começar pelos modernistas mineiros da geração de Carlos Drummond de Andrade. Trocavam também correspondência com Mário de Andrade, com quem se encontraram no Cassino da Pampulha em setembro de 1944. Influenciado pelos amigos Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos, Otto muda em definitivo para o Rio de Janeiro em 1946. O Rio era então uma fatalidade, porque a vida cultural do país estava basicamente lá. No Rio de Janeiro, deu sequência às atividades no jornalismo, atuando como repórter parlamentar na cobertura da Assembleia Nacional Constituinte, para 2 jornais ao mesmo tempo, o Diário de Notícias e o Globo. Nos anos seguintes, exerceu funções diversas em outros jornais do Rio de Janeiro, Diário Carioca, Correio da Manhã, Última Hora, o Jornal, e foi colaborador do jornal Zero Hora de Porto Alegre. Diretor da revista Flam, participou também da criação do Jornal de Letras, mantendo a coluna Correio Literário sob o pseudônimo Joaquim Leonel, um tio-avô dele, médico. Desde então, Otto fez de tudo na imprensa. Sobretudo, manteve o hábito de escrever com facilidade, adquirido na rotina jornalística. Tanta experiência acumulada tornava-o capaz, segundo Francisco Iglesias, de dirigir um jornal inteiro. Em 1955, assume a direção da revista Manchete. Logo nos primeiros meses, consegue um feito memorável ao entrevistar com exclusividade o general Henrique Teixeira Lott sobre o episódio que passou a ser chamado de Novembrada. Em 15 de novembro de 1955, Otto publica na Manchete o depoimento de Lott, em que ele narra em detalhes o contragolpe preventivo liderado pelo general, que abortou uma sedição militar contra a candidatura e posterior posse de Juscelino Kubitschek na presidência da República. A reportagem tornou-se um clássico do jornalismo brasileiro e figura entre as reportagens que abalaram o Brasil. Na década de 60, Otto deixa a Manchete e vai para o Jornal do Brasil, onde fica algum tempo como editorialista. Em 1965, participa da fundação da TV Globo, do Rio de Janeiro, onde, em 1967, apresenta como showman todas as noites o quadro O Pequeno Mundo, de Otto Lara Rezende, no jornal De Verdade, dirigido por Bojaro. Depois de um período como adido cultural em Portugal, Otto volta para o Brasil em 1969. Seu destino, de novo, é o Jornal do Brasil, mas dessa vez desempenhando um posto na diretoria. Protagoniza, então, outra passagem muito relevante na história da imprensa brasileira. Em plena ditadura militar, intervém na decisão de noticiar o golpe militar no Chile, que culminou com a morte de Salvador Allende, em 1973. Com 4 colunas de texto em toda a primeira parte do jornal, burlava, assim, a proibição da censura do governo militar brasileiro de divulgar manchetes ou fotos sobre o acontecimento. Desliga-se do Jornal do Brasil no final de 1973 para assumir, em 1974, a convite de Walter Clark, o cargo de diretor adjunto da Rede Globo de televisão. Paralelamente à sua função de conselheiro da Vênus Platinada, título com que Otto batizou a TV Globo, passa a atuar como colaborador direto de Roberto Marinho. Em 1979,
Otto alcança a imortalidade ao tomar posse na cadeira 39 da Academia Brasileira de Letras, na vaga de Eumano Jardim, cujo patrono é Francisco Adolfo de Varnhagen. Muito badalada pela imprensa, a cerimônia contou com a presença de seus pais, dos pais de Otto, já bem velhinhos. Após um período de abatimento, desde sua demissão na Globo, no final de 1983, o ingresso da Folha de São Paulo foi como um renascimento. Naquela ocasião, Otto comentou que houve até um velho conhecido dele que disse: Otto, você ressuscitou, como se eu tivesse morrido. No período de 1º de maio de 1991, data de sua estreia na Folha, até o dia 21 de dezembro de 1992, quando se publicou seu último texto ainda vivo, Otto produziu regularmente mais de 600 crônicas. Nada mal para quem, depois de se dedicar mais de 50 anos ao jornalismo, alcançava o apogeu em um gênero que conciliava a literatura com o jornalismo. Segundo Otto, a literatura e o jornalismo, como ofícios contíguos, têm uma afinidade por se servirem ambos da palavra. No entanto, esclareci que cada qual tinha um processo de criação próprio. Enquanto, citando Clarice Lispector, a literatura costura para dentro, o jornalismo costura para fora. Otto foi expoente dessa dupla habilidade de costurar para dentro e para fora, com o mesmo estilo elegante de um delicado lirismo e fino humor, que despontava em todos os textos que ele produzia. Otto logo aprendeu a lidar com a sua nova função como cronista. Tal como um exímio driblador de espaços curtos, aprimorou-se no labor diário de malabarista de palavras, na exiguidade de um quadrado de 30 linhas datilografadas, com frases curtas e precisas e uma erudição nada pretensiosa, abordava os mais diferentes assuntos com uma desenvoltura impressionante. O sucesso veio imediatamente refletido nas dezenas de correspondências que passou a receber de seus leitores. Em pouco tempo, Otto tornou-se um dos 3 cronistas mais lidos do jornal. A pesquisa constatou ainda o seu imenso poder de sedução sobre o público leitor feminino, que significativamente passou a procurar a página 2, atraído pela magia de Otto. Ao sucesso de público se somava um eloquente reconhecimento de seus colegas jornalistas. Martina Suzuki disse que Otto devolveu ao jornalismo moderno brasileiro o encanto e a sabedoria da crônica. E mais do que as lições de bem escrever, trouxe juventude para uma geração de jornalistas que estava arquivando a juventude. Os leitores da Folha de São Paulo receberam com unanimidade, muito felizes. Havia uma claridade que se esgueirava pela soleira da página 2, de tão bom que era ler as crônicas de Otto, todos os dias. De outro companheiro da imprensa, seu amigo, desde o tempo de estudante em Belo Horizonte, o colunista político Carlos Castelo Branco, mereceu uma apreciação emocionada sobre a utilidade e o sentido de sua crônica justamente na página política da Folha. Era o contraponto humano, sensível, entre lírico e mordaz, do seu rico cotidiano vazado numa linguagem impecável que enriquecia aquele espaço político. Era um sopro de vida a circular por entre comentários ácidos de uma realidade nacional pouco estimável. Com sua modéstia exagerada, mesmo com tantas demonstrações de sucesso, Otto ainda se indagava se não seria uma heresia fazer crônicas. Um grande atrevimento, sobretudo considerando as obras-primas do gênio que o seu grande amigo Rubem Braga já concebera. Nem mesmo evidências tão cabais de popularidade faziam Otto render-se às glórias. Reagia com constrangimento e desconfiança aos elogios. O jornalista Jânio de Freitas, seu contemporâneo daquela época na Folha de São Paulo, afirmou que foi testemunha da ansiedade, característica das grandes inteligências,
que Otto sofria diariamente para fazer suas crônicas. Ele não se achava à altura da expectativa do público e não imaginava a repercussão que estava tendo. Otto temia que os leitores o considerassem alienado, omisso em relação aos fatos mais relevantes. A direção do jornal, no entanto, não lhe deu qualquer motivo para que se esquivasse da nova experiência. Ele não precisaria de se ater aos fatos do dia, nem tratar de conjuntura política ou econômica. Parte considerável dessas 600 crônicas está preservada no livro Bom Dia para Nascer, da editora Companhia das Letras, coletânea organizada por Martina Suzuki. Fonte permanente de inspiração para os profissionais do ramo, modelo indispensável para as novas gerações de jornalistas, o livro reproduz em cada página o talento do cronista que atingia ali a sua plenitude. Grande admirador de suas crônicas, que eu lia infalivelmente todos os dias, em julho de 1992, como pró-reitor de extensão da Universidade Federal de São João del Rei, na época ainda FUNREI, convidei Otto para uma conferência no Inverno Cultural, evento que nós promovíamos aqui em São João del Rei. Recebi uma resposta muito gentil, agradecendo pelo convite e desculpando-se por não aceitá-lo em razão de compromissos já assumidos. Meses depois, um profundo pesar me atingiu ao receber a notícia dolorosa da morte de Otto, em 28 de dezembro de 1992. Terminava ali um imenso prazer diário de um encontro marcado com a mensagem terna e revigorante que suas crônicas transmitiam. Sua morte repercutiu dolorosamente entre sua família, a esposa Helena Uchoa Pinheiro, os filhos André, Cristiana, Bruno e Heleninha, netos, seus irmãos, muitos amigos e milhares de leitores assíduos de sua coluna no jornal Folha de São Paulo. A notícia de sua morte se misturava ao estardalhaço provocado por outros dois acontecimentos simultâneos, o impeachment de Collor e o assassinato da atriz Daniela Pérez. As complicações de uma cirurgia normalmente simples encerravam ali uma existência extraordinária. Mas seria mesmo o fim de uma vida? Quem conviveu com Otto dificilmente aceitava essa sentença. Segundo lembrança do poeta José Lino Grunewald, Otto fazia questão de afirmar que para ele era absolutamente fundamental que o espetáculo da vida não terminasse aqui embaixo, na Terra. O absoluto reconhecimento da habilidade de Otto em costurar para fora na produção jornalística teve andamento diferente em relação à sua criação ficcional, o de costurar para dentro. Por que essa diferença de volume de obras produzido? Talvez se explique porque era impressionante como a produção ficcional de Otto Lara Rezende era bem mais acanhada, bem menor do que a sua produção jornalística. Então, como explicar isso aí? Por que essa diferença de volume de obras produzido? Talvez se explicasse pelo temperamento de Otto em lidar com suas memórias, seus sentimentos mais profundos. Ele se declarava uma pessoa desgostosa de ser quem ele era, se proclamando um sujeito profundamente deprimido e, parodiando Fernando Sabino, Otto ironizava: não sou do meu tipo. A ideia que Otto fazia de si era de um sujeito delicado e violento, delicado para fora e violento para dentro. Um poço de contradições, segundo ele. De novo, a dualidade para fora e para dentro. Uma das características da personalidade de Otto era a grande influência da formação religiosa católica que recebeu. Segundo ele, a Minas Gerais de sua infância foi sufocantemente religiosa. A montanha estava ensopada de religiosidade, impregnada de pietismo, de fideísmo, de cristianismo, bem e mal interpretado, genuíno e falso. Sofria também com uma modéstia exacerbada, a reprimir qualquer ponta de vaidade em relação às obras que publicava. Otto chegou mesmo a se considerar portador de bibliofobia, segundo ele, uma doença
em que o sintoma principal era uma grande dificuldade de lidar com as consequências advindas da obra editada. Pouco antes de completar 70 anos, Otto foi a uma condição extrema ao declarar que se envergonhava de seus livros. Atribuía esse sentimento não apenas a si mesmo, não apenas a si mesmo, mas também a outros escritores mineiros contemporâneos seus. Então, ele dizia, vou ler aqui, há pouco tempo eu fiz um artiguete muito vagabundo sobre a bibliofobia do Hélio Peregrino, porque o Hélio escreveu poesia a vida toda e não tem um livro sequer de poesia publicado. Depois que ele morreu, o que saiu foi um livro de artigos. Por que ele não publica poesia? É uma coisa mineira. O Rodrigo Melo Franco publicou um livro só. O Aníbal Machado passou a vida inteira fazendo João Ternura. Eu tenho uma certa vergonha de meus livros. Quando Paulo Rocco editou As Pompas do Mundo, o último livro que publiquei, contaram até uma anedota. Disseram que eu só faltei proibir o Paulo Rocco de publicar o livro, de tal maneira que eu coloquei, de tal modo que coloquei restrições pedindo que não divulgasse. Então, eu acho, né, ele concluía, eu não tenho uma relação saudável com os meus livros. Em momentos de autocrítica mais severa ainda, enfatizava que escrever não é uma arte, é carência. Quem escreve merece piedade. Quem publica deve ser internado. Tanto o rigor consigo mesmo alimentava um perfeccionismo obsessivo com os textos que escreveu, especialmente os de sua lavra ficcional. Embora a crítica os exaltasse pela linguagem leve e precisa, submetia seus textos, depois de publicados, a uma infindável elaboração. Ficava ali, escrevia, vamos corrigindo, mudando o tempo todo. A relação que manteve com seu único romance, O Braço Direito, foi um exemplo desse perfeccionismo. Publicado pela primeira vez em 1963, na década de 80, a editora Círculo do Livro propôs-lhe uma reedição. Otto aceitou, mas depois disso pôs-se a reler o livro e a reescrevê-lo através dos anos. Depois de sua morte, o romance continuava inacabado. Em tom de brincadeira, os amigos do escritor diziam que, após tantas revisões, o livro deveria mesmo receber um novo título, O Braço Esquerdo. O braço direito já não era mais, né? A reedição do romance foi concluída pela escritora Ana Miranda, a partir de indicações do próprio Otto e publicado pela Companhia das Letras em 1993. Pode-se atribuir a essa bibliofobia e ao perfeccionismo muitas das razões de Otto ter publicado poucos livros. Apesar de muito escrever como jornalista, a obra de ficção é relativamente pequena. Além do único romance, né, O Braço Direito, de 1963, lançou outros 4 livros de contos. O Lado Humano, em 1952, Boca do Inferno, em 1957, O Retrato da Gaveta, 1962, e As Pompas do Mundo, em 1975. Outro conto de Otto integrou, em 1964, a coletânea Os 7 Pecados Capitais, editado pela Civilização Brasileira, na qual, por meio do conto A Cilada, falava sobre a avareza. Né? Em 1992, o escritor Dalton Trevisan, seu grande amigo, organizou pela Ática a coletânea O Elo Partido e outros contos. Após sua morte, a Companhia das Letras editou O Príncipe e o Sabiá, em que a escritora Ana Miranda reuniu dezenas de perfis de escritores, políticos e jornalistas que Otto escreveu ao longo de sua carreira jornalística. A editora Companhia das Letras publicou mais 2 livros de Otto, o de crônicas Bom Dia para Nascer, sobre o qual nós já falamos, em 1993, e 2 anos depois, o de novela A Testemunha Silenciosa. As histórias de ficção de Otto não se passam em lugares reconhecíveis, mas o clima é quase sempre o de localidades perdidas no espaço e no tempo, em algum ponto do interior mineiro, dos anos 1920 e 1930.
Segundo o escritor Humberto Werneck, é difícil imaginar que esse clima tão impregnado na ficção de Otto não tenha sido de sua São João del Rei, mais íntima e pessoal, aquela onde nasceu e se criou até mudar para Belo Horizonte. De fato, a sua vasta obra jornalística e ficcional, preservada no Instituto Moreira Salles, nessa obra, São João del Rei e cidades da região permaneceram como referência privilegiada. Afinal, segundo Otto, para quem se apresentava como um pobre menino da Rua do Matola, os laços com a origem estavam sempre em evidência. Quem quiser descrever o universo tem que falar de sua própria aldeia. E minha alma é formada por sinos, igrejas barrocas e as imagens de infância em São João del Rei. Não por acaso um tema constante na obra de Otto é a religiosidade, princípio que o inspirou durante toda a sua vida. Em alguns de seus contos, ele enfrenta a questão religiosa corajosamente, por meio de reflexões que oscilam entre a hipocrisia mais miserável ao culto sublime da fé. Assume a mesma postura crítica no romance O Braço Direito. Todo escrito na primeira pessoa, nesse romance ele narra, com um misto de crueza e lirismo, a patética existência de um inspetor de asilo de órfãos, Laurindo, a serviço da arrogância e da vaidade do padre Bernardino. Nessa época, começa a escrever... a ideia de escrever o Braço Direito lhe veio quando ele ainda estava em Bruxelas, como adito cultural. Né? E é interessante porque ela retoma o tema da infância e da religião, contando a história desses 12 meninos do asilo São Francisco, em São João del Rei, que Otto conheceu de perto quando ele estudava lá no Instituto Padre Machado. De volta ao Brasil, né, já de Bruxelas, O Braço Direito é publicado em 1963 e no ano seguinte recebe o prêmio Lima Barreto da Livraria São José do Rio de Janeiro. Na opinião de Antônio Calado, O Braço Direito é um negro hino à arte e o maior romance católico apostólico romano. A produção literária de Otto Lara Rezende se distingue também pelo tom do pessimismo, pelo clima trágico e melancólico em que soturnos personagens desnudam a psicologia humana por meio de um implacável senso do mal, das desarmonias, como destacou o crítico literário Antônio Cândido. Sobre Boca do Inferno, seu segundo livro de contos, publicado em 1957, Otto disse que foi o livro mais espinafrado do Brasil. As 7 histórias envolvem crianças e chocam a sociedade da época. Criado em berço católico, poucos entendiam como Otto podia escrever um livro com crianças tão perversas, transviadas, capazes de muitas barbaridades. Mais chocado ainda ficou o cronista, né, o contista, Otto Lara Rezende, que não esperava uma reação tão negativa do público. Segundo Otto, ele foi xingado em vários tons e ouviu dizer até que um sermão foi feito contra o livro. E recebeu telefonemas anônimos, e o livro ficou conhecido na época como Os Monstrinhos de Otto Lara Rezende, embora a violência retratada nos contos fosse apenas sugerida. Logo após o lançamento do livro de contos, muda-se com a família para Bruxelas, né, volta a Bruxelas, onde permanece 3 anos na Bélgica como adito cultural. As pompas do mundo, outro tema predominante nos contos, nesse livro, As Pompas do Mundo, nesse livro de contos, As Pompas do Mundo, e outro tema predominante nos seus contos, é a obsessão pela morte. Otto reconhece que em todas as histórias o personagem morre, menos em um desses contos, no conto O Elo Partido. Neste, o personagem principal não morre literalmente, mas se abisma na loucura, na falta de identidade, que é uma forma cruel de morrer sem o privilégio do enterro. Por causa dessa obsessão pela morte, Otto admitia que sempre visitou muitos cemitérios. Ele lembrava que em São João del Rei, onde ele nasceu e se criou, os cemitérios se debruçavam na rua,
e estavam junto das igrejas. Parecia que os mortos ficavam espiando os vivos o tempo todo. Ali, em sua fértil invenção, aliás, em sua fértil invenção de frases, Otto, né, uma fértil inversão de frases que ele depois desenvolveu também essa capacidade, né, de ser um grande frasista, Otto releva que a morte é de tudo na vida a única coisa absolutamente insubornável, porque só ela é universal, democrática, pessoal, secreta e intransferível. Justamente dessa habilidade de criar frases, né, frases que se tornaram, né, famosíssimas, muito importantes, emerge outra faceta da complexa personalidade de Otto Lara Rezende, aquela mais típica de sua condição de personagem. O escritor Afonso Romano Santana gostava de brincar dizendo que Otto era o maior escritor oral da literatura brasileira. Meticuloso artesão da expressão escrita, Otto se notabilizou como um grande contador de prosa. Em incontáveis rodas de bate-papo, atraía a atenção de todos para a profusão de tiradas certeiras que elaborava instantaneamente. Ao ressaltar que justamente esse gênero de criação artística, conversa, era a grande obra de Otto Lara Rezende, o dramaturgo Nelson Rodrigues fez uma recomendação enfática. Deviam pôr um taquígrafo atrás dele e vender suas frases em uma loja de frases. Nas rodas de conversas, Otto demonstrava quanto ele preservava a convivência humana. Não discriminava ninguém, porque gostava de ser amigo. E como um adorável senso de amor garantia, nunca tenho vaga, estou sempre superlotado, sou baratinho, fecho negócio barato, dou pé, eu dou muito pé. Isso para dizer o quanto que ele estava assim, disponível para conversar, disponível para trocar ideias, para brincar. Na extensa coleção de frases que compôs, transparecem peculiaridades do seu gênio criador. A docilidade, o senso do humor, a autoironia. Otto dizia que o que o salvou era sempre um grão de sandice e rebeldia. Conforme a observação de Sérgio Augusto, a rebeldia fascinava o escritor justamente porque sua angústia se devia ao fato de nunca ter sido um rebelde, o rebelde de suas fantasias. Então, vamos dar alguns exemplos de frases, vou dar só duas de cada tipo. Ele dizia, leio muito à noite, só não sou inteiramente uma besta porque sofro de insônia. Outra, sou autor de muitos originais e de nenhuma originalidade. Há, no entanto, em outras frases, evidências de um grande sentimento de amargura, de quase descrença. De todas, talvez a que tenha se tornado mais conhecida desde a sua citação em uma peça de Nelson Rodrigues, era O Mineiro Só é Solidário no Câncer. Soa como uma definitiva e dolorosa reflexão sobre as formas de fraternidade humana. Outras duas frases, né, dessa linha. Abraço e punhalada a gente só dá em quem está perto. E outra, a tocaia é a grande contribuição de Minas à cultura universal. De sua convivência no meio político, Otto extraiu uma ampla variedade de observações. Nelas fulguro desde o profundo senso de apreciação de um pensador ao espírito irreverente e galhofeiro em análise da situação conjuntural do país. Patrão de esquerda só é bom até o dia do pagamento. Política, a outra frase, política é a arte de enfiar a mão na merda. Os delicados, vide Milton Campos, pedem desculpas, têm dor de cabeça e se retiram. O dom para a comunicação se manifestou em Otto Lara Rezende também no hábito que praticou durante toda a sua vida, o de escrever cartas com a mesma clareza de estilo presente em seus textos literários e jornalísticos. O escritor Antônio Calado conta que Otto não deixava sem resposta nenhuma carta ou bilhete de conhecidos,
e não abria mão também de corresponder com estranhos e com os que lhe escreviam com timidez e aqueles que apostavam que não iam receber resposta alguma. No dia 5 de julho de 1994, né, depois que ele morreu, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos promoveu o lançamento nacional de um selo em homenagem a Otto. Na cerimônia do lançamento, exibiu-se o documentário em vida Um Homem Chamado Carta, reconstituindo a biografia do escritor mineiro. Intelectual de múltiplas atividades, o nome de Otto Lara Rezende consolidou-se como a mais refinada expressão da cultura da mineridade. Aspectos dessa identidade transparecem na obra literária e jornalística de Otto. Tão eloquente quanto os inúmeros personagens de suas obras jornalísticas e literárias, principalmente das obras ficcionais, das obras literárias, Otto foi ele próprio viva representação de um modo de ser. Não por acaso, o Jornal do Brasil noticiou sua morte no final de 1992 com o elucidativo título, O Autor que Virou Personagem. A esfuziante alegria que Otto despertava com seus casos e frases alçou a uma dimensão lendária. Otto foi o autor brilhante e personagem encantador da cultura brasileira. A escritora Marina Colasanti destacou essa existência ficcional de Otto ao contar sua perplexidade quando o conheceu pessoalmente. Ela dizia: vocês, escritores, todos atrás de uma grande mesa, nós, leitores, todos acotovelando para chegar perto. E, de repente, lá estava eu diante de você. É o Otto Lara Rezende, disse minha amiga. E eu basbaque como quem vê uma aparição, porque, confesso, o lugar comum, pensava que fosse somente personagem. Essa condição de personagem se revela também em uma lamentação de um de seus irmãos, o jornalista Acílio Lara Rezende, que vou dizer agora a alguns amigos mineiros sobre a sua repentina retirada de cena. Logo para eles que me pediam constantemente uma prova de que você existia mesmo. Há bem poucos dias, um deles, querendo saber coisas sobre você, saiu-me com esta. Às vezes chego a pensar, tamanha a sua presença, que esse seu irmão Otto não passa de uma lenda. Mesmo com quem não mantinha, a princípio, afinidade de temperamento, caso do jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues, estabeleceu-se um convívio, mesmo com Nelson Rodrigues, né, ele não era, Nelson Rodrigues era muito gozador, né, mas mesmo com ele estabeleceu um convívio fraternal. E Nelson devotava-lhe tanta admiração que transformou Otto em personagem de suas crônicas, como nós já falamos, no jornal Última Hora e nas peças teatrais, né? A mais importante, a bonitinha, mas ordinária, o Otto Lara Rezende. Não é nada simples demarcar limites entre artifícios discursivos para legitimar representações sociais e identidades fundadas em raízes históricas e culturais. Otto e a mineiridade se misturam tanto que, se a mineiridade é apenas um mito, como alguns qualificam, Otto é autor, personagem que lhe dá vida, em todos os contornos e contradições. Em um meio como de jornalistas e de artistas, onde a vaidade muitas vezes transborda além do limite do mais descarado narcisismo, Otto era uma figura tão irradiante que seduzia todos que se aproximavam dele, dos mais poderosos aos mais humildes, dos mais famosos aos cidadãos anônimos. Unanimidade entre os colegas de redação, Otto Lara Rezende conquistou também o afeto dos patrões para quem trabalhou. Em crônica publicada no Jornal do Brasil, no dia seguinte à morte do amigo, o colunista político Carlos Castelo Branco assentou que todos se divertiam com ele, o admiravam e desejariam retê-lo para sempre. Roberto Marinho, Orlando Dantas, Paulo Bittencourt, Samuel Weiner, Nascimento Brito, Otávio Frias. Comentava ainda, né, o Castelinho ainda comentou que a estreita ligação sentimental de Adolfo Bloch com Otto
levou o Adolfo a propor ao escritor terem um mesmo mausoléu. Para quê? Adolfo Bloch disse, queria repousar ao lado de Otto para continuar a ouvi-lo na eternidade. Todo o acervo de Otto Lara Rezende, com mais de 20 mil documentos, está no Instituto Moreira Salles, do qual ele foi consultor, Otto foi consultor. Este livro aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, é um livro do Instituto Moreira Salles. Não sei se vocês estão vendo aí. 3 Ottos por Otto Lara Rezende. Organizado por Tatiana Longo dos Santos, apresenta preciosidades desse acervo, né, que está lá no Instituto. A obra e a vida, né, de Otto Lara Rezende também é tratada nesse livro de Benício Medeiros, Otto Lara Rezende. É um perfil muito bem feito, em que ele conta muitas histórias interessantes, né? O Benício Medeiros e o Humberto Werneck, outro estudioso da obra e da vida de Otto Lara Rezende, publicaram, né, depois de sua morte também, já nos anos 2000, esse Arquivinhos número 3, que é uma caixa de surpresas, com vários, com cartas, biografia, fotos, gravações, tudo isso sobre o Otto Lara Rezende. Então, é como se fosse uma caixa de brinquedos para quem gosta de literatura e principalmente para quem gosta de Otto Lara Rezende. O Humberto Werneck, eu queria lembrar também, ele produziu, né, um livro, ele escreveu um livro muito importante, O Desatino da Rapaziada, em que ele conta toda essa história de Otto e seus 3 ilustres amigos, né, que formaram o quarteto dos Cavaleiros do Apocalipse. Por fim, eu queria mostrar também esses livros, né, abrindo, né, superando a modéstia, um breve perfil de minha autoria, que eu escrevi. Otto Lara Rezende, visceralmente conciliador. Vou mostrar aqui, um instante. Este é um perfil, um artigo que faz parte do volume 2 dessa coleção, Imprensa Brasileira, personagens que fizeram a história, né? Esse mesmo artigo, com algumas modificações, foi publicado também na revista Imprensa, no início dos anos 2000. Né? Eu queria lembrar também que, mesmo com um grande atraso de muitos anos, em 2005, a Universidade Federal de São João del Rei concretizou um compromisso com esse seu filho ilustre, o imortal, né, Otto Lara Rezende, tornando ainda mais imortal. E prestou-lhe uma bela e emocionante homenagem da sua terra natal. Na presença da esposa de Otto, Dona Helena, dos filhos, netos, irmãos, e muitos de alguns colegas, essa programação toda foi toda destinada a exaltar a importância de um filho tão importante, né, da cidade. O que nós fizemos, né, naquela época? Nós inauguramos placas na casa onde ele nasceu, na biblioteca da universidade, que passou a ter o nome de Otto Lara Rezende.
né, na promoção de concursos e na realização de palestras e conferências, conferências ministradas, né, por alguns de seus conhecidos, né, escritores ou críticos literários, e espalhamos por toda a cidade faixas com suas frases geniais. Então, por onde você passasse na avenida, tinha aquelas frases lapidares de Otto Lara Rezende. E eu me senti muito honrado, né, e me senti um grande prazer de ser o coordenador daquela programação. Eu não sei, acho que só para ter para finalizar, vou mostrar alguns livros, né? Esse é o livro de crônicas Bom Dia para Nascer, é um livro que reúne essas preciosidades, né, de Otto Lara Rezende. Esse outro livro aqui é O Príncipe do Sabiá, aquele que tem os perfis, né, de jornalistas e de escritores, de políticos, né, que foram entrevistados, né, que foram objeto de alguns comentários, né, de Otto Lara Rezende na imprensa. Esse livro de novelas, de novela, que foi lançado já depois que ele morreu, né, a Testemunha Silenciosa, também pela Companhia das Letras. O terrível Boca do Inferno, terrível para alguns, né? Mas é um livro muito, muito interessante, pesado, difícil de ler, mas muito importante. O Elo Partido, em que ele não consegue esconder a sua obsessão pela morte. As Pompas do Mundo, né? As Pompas do Mundo e O Retrato na Gaveta. E, por fim, o Braço Direito, né? Que quase virou o braço esquerdo. Aqui uma edição, né, de 2000, do ano 2000, dos Sete Pecados Capitais, em que o autor escreve a novela Cilada, né, sobre a avareza. E, para terminar mesmo, o livro, né, das peças de peças de Nelson Rodrigues, né, Otto Lara Rezende, né, em É Bonitinha, mas Ordinária. Né? Eu agradeço muito, né, a oportunidade que a Academia Mineira de Letras e espero que vocês tenham tirado algum proveito da minha apresentação.